Olá, Pai do Senhor. Vamos falar hoje sobre a participação das mulheres no ministério de Jesus. Veremos que a participação das mulheres foi relevante tanto para o ministério de Jesus na terra, quanto no início da formação das atividades da igreja no ministério apostólico, nos tempos apostólicos. Tal realidade tratava com a tendência de desprezo pelas mulheres naquele tempo. Então, em um tempo em que as mulheres eram desprezadas, vemos a grande participação das mulheres no ministério de Jesus e nos tempos apostólicos. Vemos que no ministério de Jesus, as mulheres teve um papel importante. E nos 4 evangelhos, vemos falando sobre as mulheres. Porém, no Evangelho de Lucas, dá uma abordagem detalhada sobre essa contribuição, inclusive citando Maria, mãe de Jesus, Isabel, mãe de João Batista, Ana a profetisa, a sogra de Pedro, a viúva de Naim, a mulher que ungiu os pés de Jesus, Joana, a mulher ali de Cusa, né, um soldado ali que servia. Então, Joana de Cusa era uma mulher dos oficiais ali de Herodes, e Susana, a mulher do fluxo de sangue, a filha de Jairo, Marta e Maria de Betânia, a mulher paralítica, e Maria Madalena. Então nós vemos todas essas mulheres sendo citadas com grande participação no ministério de Jesus no livro de Lucas. Vemos que servir a Deus é um ato de gratidão. Então algumas mulheres serviam o Senhor, foram libertas de espírito maligno e curada de enfermidade. Talvez por isso eles tinham grande gratidão e passaram a servir Jesus com seus bens. E nós vemos que essa atitude mostra que elas reconheciam a importância de investir nas coisas de Deus, no que é eterno, pois experimentaram os benefícios de viver livre da dor e do sofrimento que carregava. Jesus deu visibilidade às mulheres em uma sociedade que maltratava e ignorava, né? Então nós vemos Jesus dando essa importância às mulheres. Vemos aqui nos passos de Jesus. Joana serviu ao Senhor com seus bens, está em Lucas 8, versículo 3. Ela fazia parte da elite do primeiro século, pois era esposa de Cusa, um dos oficiais de Herodes Antipas, governador da Galileia. Provavelmente Susana estava junto com as mulheres que foram ao túmulo de Jesus, tendo testemunhado aos outros discípulos, juntamente com Maria Madalena sobre a ressurreição. E os relatos em Atos também mostram a presença de mulheres entre que convertiam ao ouvir o anúncio da palavra de Deus. Vemos aqui também falando sobre a Marta, a hospitaleira. A hospitalidade é uma das características da vida cristã, pois expressa paternidade, amor e cuidado com os outros. Naquela época era muito comum, né, as pessoas hospedar outras pessoas. No caso, vemos aqui uma das características de Marta, que é também irmã de Lázaro, e de Maria. É um exemplo de crente que oferece o que tem mais valioso a Jesus. No caso dela, o próprio lar. Talvez Marta tenha se preocupado demais com sua hospitalidade, mas a verdade é que ela se empenhou para dar a melhor acolhida possível a Jesus e seus discípulos. Nós vemos isso em Lucas 10 e 38, lá quando fala que Maria, né, escolheu ali ficar ouvindo Jesus, porém Marta estava preocupada com os afazeres, né? Vemos aqui agora falando de Maria, a agradecida. Maria de Betânia, irmã de Lázaro,
usou um frasco cheio de perfume muito caro, feito de nardo puro, para ungir os pés de Jesus. Depois enxugou com os seus cabelos. E vemos que isso aconteceu após Jesus ter ressuscitado ali a Lázaro, seu irmão. E vemos que ela mostrou sua gratidão ao ungir os pés de Jesus com um perfume bastante caro. Além disso, essa atitude, Maria reconheceu a Jesus como Messias, o Rei, o grande Rei, né? Jesus, ele é o nosso Rei. Maria ali estava reconhecendo. Em que a nossa revista lá atrás, 3 mulheres tiveram grande importância na igreja primitiva. Aqui traz para nós sobre Maria, né? Mãe de João Marcos, é mencionada em Atos 12, quando fala que Herodes, em meio a grande perseguição, ali prendeu Pedro e já tinha matado a Tiago, e o Senhor, ele, ouvindo a oração da igreja que estava reunida na casa de Maria, e vemos que o anjo vai lá e solta Pedro, e o Pedro bate na porta da casa, e a sua e vemos a sua empregada, Rod, né? Ela vai atender, porém não acredita que é Pedro que está batendo na porta, né? A igreja, né, estava orando para que Pedro fosse solto, e Deus responde às suas orações, mas ela ali não estava acreditando. Nós vemos aqui agora falando sobre Dorcas, uma mulher admirável. Tabita, codinome em grego é Dorcas, que significa gazela, vivia em Jope. Ela foi uma mulher fiel a Deus, que deixou um bom exemplo de como viveu a vida cristã. Usava seu tempo fazendo o bem e ajudando aos pobres. Era costureira e usava seu talento em benefício dos outros. Ela era muito querida pelas pessoas da cidade, por sua generosidade e seu coração abençoado. Vamos fechar aqui falando sobre Lídia, né? Lídia é um exemplo de hospitalidade também. Logo depois de ser batizada, com sua família, hospedou Paulo e Silas em sua casa, demonstrando disposição para servir a Jesus. Vemos que ela investiu bens, tempos e amor no serviço da igreja, tornando-se importante para os irmãos da igreja primitiva. Então vemos, em um tempo em que as mulheres elas não eram reconhecidas, vemos a citação da Bíblia em várias mulheres que ajudaram grandemente tanto o ministério de Jesus como ali a igreja primitiva, né? Estamos em um tempo em que as mulheres têm tomado seu espaço, e devemos sempre reconhecer o ministério das mulheres, a grande participação da mulher no lar, a grande participação da mulher na formação da família, e devemos ter